Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no conteúdo de hoje, a proposta do conteúdo de hoje é responder uma pergunta da Shirley. Shirley, que é de Tocantins, uma seguidora do nosso Instagram, e ela está com um problema com uma égua. Segundo ela trabalha sozinha, de forma independente, ela, uma colega, e ela mesma treina a égua dela. E a dificuldade está no primeiro tambor. Ela mencionou para mim que a égua dela está correndo demais quando se aproxima do virador, se antecipa indo para cima da lata e sai desalinhada em direção ao segundo tambor. E na analogia do que ela me trouxe, no meu entendimento, nós temos aí 3 problemas para a gente poder trabalhar diante do que a Shirley me colocou. Primeiro, controle de velocidade. Quando o animal mostra que está se aumentando a velocidade, está querendo correr mais do que deveria, saindo da mão da condução do condutor, ele mostra que ele está sem controle de velocidade. É o posicionamento no entorno da lata, e tudo isso está se originando também por conta do partidor. Talvez um mau posicionamento do partidor. Tudo isso eu estou me baseando em cima de relatos, diante do que a Shirley me trouxe. E hoje a gente vai novamente ter o auxílio da lousa, para me pôr aqui na lousa, tudo o que eu entendi desses 3 pontos, do qual eu acredito que a Shirley deva trabalhar, e se essa égua tivesse sobre minha cela, é o que eu faria. Tá, Shirley? E diante dessas 3 coisas, desses 3 pontos, qual seria a primeira coisa que eu trabalharia nessa égua fora dos 3 tambores? Tá? O controle de velocidade, eu trabalharia, Shirley, ou no redondel, ou na própria pista, num círculo, como se faz geralmente com um cavalo de rédeas mesmo. Eu trabalharia, eu introduziria na equitação dessa égua, no trabalho dessa égua, o controle de velocidade. E como é que eu faria esse controle de velocidade? Um círculo, no redondel ou na pista, trote elevado, tentando alongar o máximo possível o trote dessa égua. E em determinado momento eu vou sentar na sela e vou esperar que essa égua reduza, do trote ela volte a passo. Se isso não acontecer, eu vou tirar a folga da rédea, eu vou entrar, vou ter contato na boca e vou voltar lá a passo. Ando 4, 5 metros a passo e volto a trotar novamente. Trote elevado, por mais algumas voltas, sento novamente na sela, até que eu tenha a iniciativa do animal, quando eu sento na sela, voltar a passo. Quando ela começa a entender, após o trote elevado, que o condutor senta na sela e ele volta a passo, eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Eu vou pedir para que esse animal galope nesse círculo. E lembrando que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou galopar, um galopinho cutter, aquele galopinho que uns chamam de 3 pés, aquele galopinho bem cadenciado, bem tranquilo. Em determinado momento eu vou aumentar esse galope, eu vou projetar meu corpo para frente, eu vou fazer uma postura de galope esporte, que é aquela postura semelhante do jockey quando vai correr, ou do pessoal de salto, quando está de frente para o paraflanco, que vai saltar, que sai da sela e fica de pé nos estribos. E eu vou estimulando meu cavalo a galopar mais rápido. Depois de algumas voltas, eu vou sentar na sela e eu gostaria que esse cavalo diminuísse, reduzisse o meu galope e eu voltasse a trote. Se isso não acontece, novamente, a mesma ideia do trote. Vou entrar na boca do meu cavalo, vou ter esse contato, vou tirar a folga, vou fazer com que ele diminua a velocidade, até que ele entenda que quando eu sentar na sela ele tem que reduzir. Quando o cavalo está fazendo esse controle bem tranquilo, sem eu precisar entrar na boca, sem precisar ter esse controle, que ele entendeu, através de uma expressão corporal, que quando eu assento mais fundo na sela, ele tem que reduzir, se está trote, voltar a passo, se está galope, voltar a trote, ou algo do tipo, eu consegui introduzir no meu cavalo o controle de velocidade. Os outros 2 pontos, que é o partidor e a angulação do giro, se dá no percurso. No percurso, Shirley, eu tenho uma referência de partidor, independente se a minha pista tem cerca, independente se a minha pista é uma pista de rodeio reduzida, se é uma pista bem grande, oficial, eu uso algumas referências para que o meu partidor sempre seja o mesmo, tá? Então, quando eu estou no ponto de partida, aqui eu fiz umas bandeirinhas simulando as fotocélulas, e esses 3 pontos negros são os 3 tambores. No meu partidor, Shirley, eu vou fazer uma linha imaginária, olhando para o terceiro, que essa linha imaginária, ela venha e passe entre esse trajeto do primeiro para o segundo tambor. Independente se eu estou fazendo um círculo mais perto da fotocélula, se eu estou fazendo um círculo mais distante da fotocélula, tá, Shirley? É o que eu tenho de referência para me partir. Dependendo da pista, do partidor, é o que eu tenho de referência. Feita essa linha imaginária, que passe no meio do traçado entre o primeiro e segundo tambor,
Essa parte aqui, ó, da fotocélula, eu divido em 3 pontos, tá? Então tem esse primeiro ponto, temos esse outro ponto aqui, ó, dividido em 3 partes. E o que eu costumo fazer? Eu me posiciono, se eu vou fazer um círculo ou se eu vou somente posicionar meu cavalo para partir, eu procuro usar sempre esse 1/3 à direita dessa linha imaginária. Esse 1/3, certo? É o ponto meu de partida. Então, se eu vou fazer um círculo pequeno, se eu vou fazer um círculo maior, sempre essa parte do círculo vai passar nessa direção aqui, ó. Esse é meu partidor. E aqui no virador, Shirley, no virador, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse meu círculo em 4 partes. É o que eu costumo falar, que eu divido um círculo em 4 partes. Então, na minha entrada aqui, ó, eu vou dividir meu círculo em 4 partes. Então esse primeiro quadrante eu vou me preocupar com o espaço lateral que eu tenho que posicionar meu cavalo com relação ao meu objetivo, que é o tambor. Nesse segundo quadrante eu vou me preocupar o tanto que eu tenho que levar esse cavalo adiante, que é o que eu costumo dizer de profundidade. E aí construir o meu giro de forma que eu saia colado. Então eu vou me preocupar o quanto eu vou me posicionar nesses 2 primeiros quadrantes com relação ao espaço lateral, profundidade, tá? É o que eu estou me preocupando quando eu vou partir, independente de cerca, independente de dimensão do percurso, seja uma pista de rodeio, seja uma pista oficial. Isso são coisas que eu me preocupo. Feito essas referências de partida, outra coisa que eu me preocupo, Shirley, é com relação à corrida do meu cavalo para o tambor. Eu vou usar até um exemplo de rédeas. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com alguns treinadores consagrados de rédeas, e em comum todos falavam a mesma coisa quando o assunto era o esbarro. Todos falavam a mesma coisa no sentido que um bom cavalo esbarrador não é suficiente ele ser só esbarrador. Ele precisa correr bem para correr pro esbarro, para ele poder parar bem. Então um cavalo que para bem, mas que corre mal pro esbarro, ele não vai ter um bom esbarro. Então o que eles chamam de... O que eles veem como uma boa corrida pro esbarro? O cavalo correr numa velocidade contínua, constante ou crescente, não oscilando a velocidade, alinhado no meio das 2 pernas e no meio das 2 mãos, sem oscilar a direção, e em objetivo ao final de uma reta que o condutor vai determinar onde ele vai parar. Então ele tem que estar numa crescente, sem estar desalinhado, para que isso favoreça um bom esbarro. Então não adianta ser um cavalo esbarrador se ele correr mal. O que esse exemplo tem a ver com os 3 tambores? O que esse exemplo tem a ver com o primeiro tambor? Se o meu cavalo corre de forma descontrolada, aumentando ou diminuindo velocidade, oscilando direção, eu não vou conseguir pôr ele no meu objetivo, como eu falei para vocês, que é nesse primeiro quadrante aqui, ó, tá? Então, para que isso aconteça, ele tem que estar na minha mão, correndo numa crescente, porque a frente vai estar leve e os posterior bem enganjado, então isso vai dar a condição dele se apoiar na entrada e ter tração e explosão na saída. E se ele corre alinhado, eu consigo ser objetivo com relação ao meu propósito, que é esse primeiro quadrante aqui. Tá, Shirley? Então, as 3 coisas que eu trabalharia na sua égua, diante do que você me colocou. Primeiro de tudo, controle de velocidade paralelo ao percurso. Depois, no percurso, trilhando, galopando, bem tranquilo, eu trabalharia esse meu ponto de partida, tendo como referência essas linhas que eu te falei. E em terceiro, eu daria muita ênfase e me preocuparia muito com o posicionamento no entorno do virador, dividindo em 4 partes, identificando a entrada, tá? O meio do giro e o término do giro, tá? Então, primeiro quadrante, espaço lateral, tá? Espaço lateral. Segundo quadrante, profundidade. Terceiro e último quadrante, eu vou sair colado. E assim eu vou fazendo os demais tambores. Beleza, Shirley? Espero que tenha te ajudado aqui na minha analogia sobre o que você me trouxe aqui como uma dificuldade no treinamento com a sua égua, tá? E obrigado por contribuir com essa sua dificuldade, que com certeza vai ajudar outras pessoas mediante o que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Obrigado, pessoal, continue nos seguindo, continue dando um like, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas com esse vídeo, e o propósito desse vídeo é justamente isso, levar conhecimento para outras pessoas, independente de performance, independente de categoria que corra, tá bom? Muito obrigado, Shirley, por estar participando, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!